73 pontos, 7 à frente do São Paulo, depois daquela bela vitória sobre o Grêmio. Então eu digo, Cruzeiro campeão, para mim. E os números dizem o quê? Só a matemática não deixa eu confirmar o que você está falando, né? Certo. Na verdade, na última vez que eu estive aqui, eu falei o seguinte: continuo acreditando que duas equipes não passam dos 74 pontos. A minha conta é, passou dos 74, o outro não chega. Se o Cruzeiro vence, passa dos 74. Mas o Cruzeiro pode ser campeão nesse final de semana com 2 resultados. Ele pode ser campeão vencendo, simplesmente, ou se o São Paulo não vencer o Santos. Se o São Paulo empatar, o Cruzeiro pode perder os 3 últimos jogos, inclusive contra o Goiás, que ganhou o título. E vai levar o jogo para longe, o Santos vai entrar ali, o São Paulo deve entrar com o time reserva. Agora, São Paulo perdeu a esperança, né? Magela, essa partida que você está vendo aí com muita atenção, Cruzeiro perdendo de 1-0 para o Grêmio, o Cruzeiro foi lá e virou o jogo, um primeiro tempo horroroso e o segundo tempo, aquele de campeão. Não, e eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha e estava lá, tipo, seu nome, seu bairro, tá lá, assim, não, o Grêmio vai ganhar de 4 a 1, outro 4 a 0, 5 a 0, vai, bobo. Eu coloquei no meu Twitter, na @, segui. Ó, gente, quando o Cruzeiro levou o primeiro, calma que vai virar. E virou. E a coisa mais bonita, mais maravilhosa que eu presenciei, que eu vi, foi o narrador Luiz Penido da Rádio Globo do Rio de Janeiro, aos 34 minutos do primeiro tempo. Deu, oi, gente, dando como vitória o Flamengo. Classificado! Ô, gente, aquele não teve coisa melhor. Ele falou assim, o Atlético precisa de fazer 4. É ruim! Ô, Som, você tá vendo aí o jogo do Cruzeiro e essas mexidas, né? Machucou ele, saiu. Saiu o Ceará, machucou o Marquinhos, entrou. E isso mudou o jogo, na verdade. Por que o Cruzeiro foi um no primeiro tempo e outro no segundo? Será que acordou e falou assim, ó, peraí, nós temos que resolver esse troço uma vez para decidir a Copa do Brasil, porque tem chance ainda da Copa do Brasil. Mas eu vejo o Cruzeiro o seguinte, é a postura do time. O Cruzeiro entrou no primeiro tempo com uma postura um pouco mais conservadora e, na verdade, o Cruzeiro, se você voltar um pouquinho aí no tempo, algumas partidas até no Mineirão, o Cruzeiro toma um gol no primeiro tempo e depois é que ele vai para cima. O forte do Cruzeiro é o ataque. O forte do Cruzeiro é pressionar o adversário. Que técnico sensacional, então, né? Então, é o seguinte, vai para o vestiário, o Marcelo deve elogiar todos. Meu querido, você tem, por favor, um pouco mais. Você quer ser campeão? Aí fica a pergunta, por que o Marcelo não começa a elogiar antes da bola rolar? Mas isso aí... Solta esses elogios antes, porque não é a primeira vez. Já tem uma sequência, inclusive desde que virou o campeonato para o retorno, o Cruzeiro dormiu. Mas você sabe de uma coisa? E está acordando só com esses tem hora que ele tem que ter jogador que está difícil. Não, mas tem uma coisa, o treinador pede. É difícil você botar na cabeça de 11 pessoas o que você quer. E aí o Cruzeiro entra. E a gente tem que levar em consideração o seguinte, o Cruzeiro está liderando o campeonato desde o começo. Isso na cabeça do jogador, ele já sabe, não, daqui a pouco a gente vai... E aí tem que levar aquela chacoalhada no intervalo. Mas tem uma outra coisa que precisa ser analisada, e quem nos ensinou isso foi o Santos da década de 60. Eu vou longe. O Santos jogava todo dia. O primeiro tempo ele entrava mais cansado do que o adversário, que não tinha compromisso. O Santos dosava o primeiro tempo e no segundo tempo o Santos partia para cima. O Cruzeiro, nitidamente o Cruzeiro é um time que, comparando com as outras equipes, ele apresenta um pouco mais cansado do que os outros. E é natural, porque ele correu mais no campeonato. Por isso que ele ganhou a frente. Mas tinha se apresentado cansado no primeiro tempo e revertia no segundo. Não, ao contrário. Você dosa no primeiro tempo, equilibra as forças físicas e tem mais força de equilíbrio com o adversário. Isso é estratégia. Eu acho o seguinte. Existe. Matematicamente, eu entendo o seu cálculo aí. Mas é um risco. Essa história de dosar no primeiro tempo. Mas o ideal é entrar e... Segurar um pouquinho no campo do adversário é normal em qualquer situação. No campo do adversário, mas é que eu estava dizendo... Você segurou um pouquinho e tal... Eu falei, se o Cruzeiro não tivesse saído perdendo no primeiro tempo de 1-0, não teria ganhado do Grêmio. Inclusive aquela bola da trave, passou ali em cima da linha ali, o Magela ficou, será que foi gol, né, Magela? Eu fiquei meio em dúvida, realmente, aquele lance ficou na cabeça. E você tá bom nos cálculos ainda, Magela? Estou. Já curou, já tomou remédio? Agora o cálculo renal, o certo é que o craque do time do Cruzeiro chama Marcelo Oliveira.
É, o grande craque. Ele é sensacional. E o Everton voltou a brilhar, né? Porque aquele gol que ele fez foi sensacional, porque você viu que ele chegou, ele entrou, o passe foi espetacular. No segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo eu nem sabia que ele estava jogando. Igual aconteceu contra o Atlético na Mas Copa do você vê Brasil. ele fazendo o gesto pedindo a bola. Ele avisa, joga aqui que eu vou lá dentro do gol. E o Fábio também está numa fase maravilhosa, né? Tanto o ele Fábio, quanto o Vitor. isso mostra a união do grupo também, né? O grupo ajoelhado ali, rezando. E agora esse Dudu, pelo amor de Deus, voltou a jogar bola, aprendeu. Ó, essa aí, ó, você falou do Fábio, Magelo. O Fábio fez uma defesa ali agora, queima foi a o roupa. lance do jogo. Foi o lance do jogo, foi a bola do jogo, realmente. Né? Ele tá E aí o contra-ataque, lá o gol, ó, presta atenção no passe. Tô Como é prestando. que o zagueiro... Vai. Olha como é que o zagueiro tenta tirar a bola, ele foi milimetrado. A mão Lá, do o Everton toca Ribeiro. lá, ó, o zagueirinho. Ó, viu, Magelo? Como diz no interior, nu! Tá vendo? É.